Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, uma empresa do Lusa Group, essa vertical de desenvolvimento de pessoas. E hoje, como sempre, a gente vai falar mais uma vez de empreendedorismo, ambiente de negócio, varejo, consumo, distribuição, às vezes hospitalidade e hoje mais do ambiente de negócio, como eu disse no começo, associado à expansão. Para isso eu trouxe aqui Fernando Toledo, que é vice-presidente de operações, e olha que eu já vou começar primeiro te agradecendo e já emendando a pergunta, é 5 a SEC? É 5 a SEC que seria no francês? É 5 a SEC? Já explica isso e primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, Fernando. Rodrigo, eu que agradeço o convite, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre o nosso negócio, sobre a nossa marca. E essa é uma dúvida que sempre aparece nas perguntas, nas conversas. E a marca é de origem francesa, então o nome é 5 a SEC. No entanto, nós tropicalizamos aqui no Brasil e para facilitar a vida do nosso cliente, para facilitar a comunicação com o mercado, a gente se autodenomina aqui no Brasil 5 a SEC. E aí fica até mais parecido do que 5 a SEC, que seria alguma coisa no inglês, né? Que eu já vi algumas pessoas falando a marca pelo inglês também. O 5 do 5 já fica mais parecido, né? Fica bem mais parecido, mais fácil. Acho que é melhor a compreensão para todos. Então, emendando um pouquinho aqui, mas para te explicar até sobre a origem do nome, né? A marca ela é uma marca de origem francesa, começou em 1968 na cidade de Marseille, na França, fundador Roger Chavanon. E por que do nome 5 a SEC ou 5 a SEC? Porque ele originalmente, quando pensou o modelo de negócio, ele queria também ter um modelo que fosse fácil de comunicação para o mercado e ele queria, acima de tudo, um cardápio muito simples para o cliente. O foco era os serviços de limpeza a seco, então ele criou um portfólio que tinha 5 tipos de serviços a seco. Por isso, o 5 a SEC. Então, são 5 tipos de serviço feito de limpeza a seco. Entendi. É isso aí. Foi aí que veio. E como é que chegou no Brasil a marca? Porque hoje, até antes dessa pergunta, quantas unidades vocês têm? Perfeito. Hoje no Brasil, falando da 5 a SEC, nós temos 580 unidades em operação e temos aí a pretensão de fechar esse ano com mais de 600 operações no Brasil. Nós crescemos bastante enquanto grupo e o nosso negócio é lavanderia, então nós percebemos alguns anos atrás uma demanda do mercado que hoje provavelmente você já deve ter encontrado aí em alguma esquina uma lavanderia de autosserviço. Então nós, alguns anos atrás, sentimos que isso era uma onda, um momento que o mercado estava vivendo e que nós, enquanto fornecedores do serviço de lavanderia, precisávamos participar também. Então aí veio a construção de uma segunda marca. Então hoje nós somos um grupo, nós temos a Lavpop, que é focada apenas no atendimento ao autosserviço. As máquinas estão lá, o cliente visita e ele mesmo faz o processo das roupas. Um público, né, mais democrático, um pouco mais popular, enquanto a 5 a SEC ela está num nicho, né, de um público mais segmentado, um público que tem uma demanda maior por conveniência, por serviços que uma lavanderia profissional como a 5 a SEC entrega. Então hoje no grupo nós temos essas duas marcas, somando as duas nós já temos mais de 600 operações. Né? Essa segunda marca começou há quanto tempo? Essa segunda marca começou em 2022. Tá. Nós fizemos a concepção dela na verdade 2020, mas veio a pandemia. Eu imaginei isso, por isso que eu perguntei. Então nós paramos um pouquinho o processo e a partir de 2022 a gente acelerou novamente essa segunda marca no mercado. Então hoje no nosso portfólio nós temos duas bandeiras, né? Lavpop e a 5 a SEC. Muito bem. E ela veio para o Brasil quando a 5 a SEC? Eu ainda tenho a mania de falar 5 a SEC. A 5 a SEC veio quando para o Brasil? A 5 a SEC completou no ano passado 30 anos de Brasil. Então, nós chegamos em 1994. Chegou aqui no Brasil como uma master franquia, né? E rapidamente cresceu. O modelo de franquia é muito atrativo, muito interessante. Então, a marca rapidamente se expandiu. Depois, algumas mudanças de gestão, mais recentemente, a partir de 2016, a gestão atual, que é a qual eu pertenço, né? Hoje nós temos o nosso CEO no Brasil, que é o Fábio Rotti, tomou conta da operação e fez uma retomada nessa trajetória de expansão. Então a marca de 2016 para cá cresceu bastante no Brasil novamente. Hoje a gente está em todos os estados, em todas as capitais e interiorizando bastante a marca agora.
E para quem está assistindo a gente, tem muito empresário assistindo a gente, pessoa que quer pensar em modelos de negócio. Hoje, pensando num porte médio, imagino que tenha unidades de porte maior e de porte menor. Pensando num porte padrão ou num porte médio, não sei a nomenclatura que vocês têm. Hoje, para abrir uma 5A-SEC, qual é o investimento? O que você pode trazer aqui? O que você pode revelar para quem está assistindo a gente? Claro, sem dúvida. É um investimento extremamente interessante. Eu acho que quando a gente fala de franquia, geralmente o investidor ele busca uma franquia porque ele quer um modelo que seja replicável, um modelo que já foi testado, que existe, que seja de fácil implementação e gestão. E é importante que se associe, que busque marcas de confiança, marcas que têm um histórico no mercado. A 5A-SEC, ela recentemente agora, a ABF, né, que é a Associação Brasileira do Franchising, divulgou o ranking das 50 maiores franquias do Brasil. E dentre vários tubarões que a gente conhece aí das franqueadoras, graças a Deus o Brasil é um país que tem uma atuação muito forte de franquias e nós aparecemos ali dentre tantas franqueadoras na 35ª posição como a maior franqueadora do Brasil, né? A mais forte do segmento que aparece ali no ranking. E quando a gente fala de investimento, nós, tanto quando estamos pensando no cliente final, quanto como estamos pensando no franqueado, a gente busca ter opções onde o cliente está no centro e a gente tem um leque de opções para atender esse cliente, quase que uma omnicanalidade até eventualmente para o futuro franqueado. Por quê? Nós temos modelos que são modelos de investimento bem acessível, como temos modelos mais caros quando a gente fala de uma loja padrão, uma loja completa. Mas hoje é possível fazer um investimento com o nosso grupo, falando de Lavipop, por exemplo, no modelo autosserviço, a partir de R$185 mil. Quando a gente pensa em varejo, uma das coisas que eu falo muito aqui é loja física versus loja digital. Fala-se muito do phygital e da omnicanalidade, que tudo é uma coisa só. Mas quando você pensa no serviço de lavanderia hoje, né? Seja pela Lavipop ou pela 5A-SEC, o que traz mais venda para você? Ainda a pessoa ir lá no balcão solicitar, ou a pessoa tem algum tipo de delivery que ela liga ou que ela entra em contato num aplicativo e alguém vai retirar e devolver? O serviço hoje funciona como nesse segmento? Você entrou num ponto excelente, né? Nós buscamos muito esse atendimento omnichannel, colocar o cliente no centro. Então, embora na maioria das vezes o atendimento ainda é um atendimento presencial de balcão, os pontos de contato com o cliente eles têm que ser diversos. Então, hoje falando, por exemplo, no modelo 5A-SEC, a gente tem o aplicativo, que você pode utilizar do aplicativo para encontrar a tua loja, para fazer o pedido, fazer todo o processo por lá. Você tem o website, você tem o ponto de contato através do delivery. Nós temos as lojas e nós temos ainda os armários digitais, que são os lockers, que a gente espalha na cidade, né, onde o cliente pode ir lá e pelo aplicativo ele faz a leitura de um QR Code, libera uma porta, coloca a roupa dele lá, ao travar a porta a loja recebe essa comunicação, busca a roupa, processa, devolve lá, fechou a porta, a mensagem vai para o cliente, tua roupa está pronta no armário X que você deixou no prédio onde você trabalha. Então a gente procura estreitar o acesso para o cliente para a nossa Como você loja. falou, está em todos os lugares, mas me vem a pergunta, dessas formas que você tem de se relacionar com o cliente, hoje ainda o balcão... Ainda o balcão é o principal. O cliente de lavanderia... Consegue falar a diferença de percentual, não? O balcão ele corresponde aí, vou dizer aqui para você, em torno de 65%. É bastante, da né? nossa operação. E aí o delivery propriamente dito, né? Ele compreende aí uma segunda faixa maior e depois dividido entre aplicativo e o website, outros pontos de canais como o próprio Locker e também os Dropbox, que é um outro modelo de armário inteligente que a gente trouxe recentemente. Mas o cliente de lavanderia, ele gosta muito desse atendimento. Muitas vezes você está levando o teu terno que você trouxe de uma viagem especial. Então você quer chegar ali, receber o atendimento e saber como a peça vai ser cuidada. Então quando você vai no balcão e a atendente 5A-SEC recebe o teu terno, ela tem o conhecimento, qual tipo de tecido, qual o tratamento que ela vai dar para você, explica o processo, programação que vai ser utilizado, você sai dali com uma confiança em deixar a peça, né? Então eu estou dando exemplo aqui do terno. Eventualmente é o vestido da noiva, é o vestido da madrinha, é algo que é muito significativo e que você tem um apego, até um sentimento por aquele item.
Então acaba que os clientes de lavanderia, muitas vezes, especialmente da 5A-SEC, eles preferem um atendimento face-to-face, porque ele tem toda essa consultoria. Então, dentro desse modelo, você, como disse no início, para a gente falar de futuro, pensando em Lavipop e 5A-SEC, quantas unidades cada que vocês pensam até o final do ano? Nós queremos ainda até o final desse ano aqui superar a marca de mais de 150 pontos no Brasil, somando as duas operações. Então nós acreditamos que a gente consegue esse ano ainda implementar, ter novos 100 contratos Lavipop para implementação e vamos buscar também pelo menos 50 novas 5A-SEC. Ou seja, somando tudo, perto de 1.000 unidades vocês pensam em chegar? Queremos chegar próximo de 1.000 unidades esse ano. O nosso número mais exato até para você, a gente está objetivando aí terminar como grupo em torno de 900 lojas esse ano como grupo. Assim que conseguir esse número, me avisa, volta para cá para a gente entender novos modelos nesse sentido. Brigadíssimo pela sua entrevista, assim, ficou muito claro. E quem tem aí a ideia de um modelo de negócio interessante, com boa rentabilidade e de uma marca conhecida, porque às vezes a gente fala, né? Franquia, você precisa ter uma marca que as pessoas realmente se identificam. Né? Então aqui tem uma ótima opção. Fernando Toledo, brigadíssimo pela sua presença aqui no Varejista. Volte sempre para a gente falar de negócio. Eu que te agradeço, foi um prazer, uma honra. E deixo aqui o convite para os nossos amigos que nos assistem, de que aquele que tiver o interesse em conhecer um modelo de negócios extremamente atrativo, confiável, onde você tem uma marca forte, um suporte e a condição de não somente ter o seu negócio, mas fazer dinheiro com esse negócio, procure a 5A-SEC, procure a Lavipop, estaremos à disposição para atendê-los. Vai ser um prazer, uma honra apresentar esse modelo para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Eu que agradeço. Esse foi o primeiro bloco do Varejista. Daqui a pouco a gente volta aí para mais um bloco e para conversar sobre outros temas muito importantes aqui do varejo, do ambiente de negócios, de empreendedorismo, tá bom? É um minutinho, a gente já volta. BMC News, informação que gera valor. Até já. Começamos o segundo bloco do Varejista com um assunto interessantíssimo, olha, capilaridade. Não apenas esse, mas assim, quando eu digo capilaridade, como é que você faz para o seu produto, para a sua empresa, seja um produto do varejo alimentar, um produto de varejo, por exemplo, de tecnologia, uma roupa, um acessório, como é que você faz para estar em lugares estratégicos que muitas vezes você não consegue chegar ou por falta de budget, ou porque não compensa mesmo gastar em chegar em algum lugar para sua marca estar exposta? Como é que você faz? E aí eu trouxe aqui o Júlio Bastos, que é CCO da Mission Brasil, que vai explicar um pouquinho pra gente, um pouco essa história da capilaridade e da estratégia de ponto de venda, que eu costumo mais dizer ponto de experiência hoje, muito mais do que um ponto de venda. Primeiro de tudo, Júlio, muito obrigado pela sua presença, aceitar o convite, estar aqui no programa com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho, trazer um pouco do que o Mission Brasil consegue fazer e trazer a lei de experiência, tanto no PDV como para as marcas. Capilaridade acho que é um ponto importante para a gente começar nosso papo, né? O Brasil é um país, como todo mundo sabe, não estou contando novidade nenhuma aqui, de dimensões continentais, né? E a marca estar em todo o Brasil e em determinadas cidades, mais até do que um volume de venda, é uma questão estratégica mesmo, né? Então, como é que hoje as marcas enxergam essa capilaridade em nosso país, assim, com essas dimensões absurdas, para você estar numa região sul e numa região norte, por exemplo, com a mesma presença, e isso faz uma diferença muito grande, não só no faturamento, mas como eu acabei de falar, na presença mesmo. Como é que vocês trabalham isso e como é que você vê a capilaridade hoje no Brasil para as grandes marcas? Hoje o primeiro desafio para as grandes marcas é estar presente em todas as localidades. O que é que a gente consegue trazer de diferença quando a gente fala para as marcas, olha, eu tenho uma plataforma que reúne usuários do Brasil inteiro, ou seja, qualquer lugar do Brasil eu tenho um profissional apto a executar a atividade e eu tenho uma capilaridade muito grande. Para as marcas que já atuam nas principais capitais, atuar muitas vezes em locais mais remotos ou aos finais de semana, que é onde existe uma evasão maior ali com relação à mão de obra para executar a atividade, eu conecto a necessidade dessa empresa a profissionais aptos em localidades diversas. Ou seja, minha base de usuários ela está sempre muito bem atualizada e fomentada e eu faço uma conexão que eu brinco que eu faço a mesma coisa que os aplicativos de mobilidade. Eu conecto a sua necessidade a uma pessoa apta e disposta a executar. Ou seja, essa pessoa ela aceita esse desafio e vai lá executar. Você tem essa capilaridade, essa presença e o produto exposto. Porque, como eu estou falando de capilaridade, quando você pensa no Brasil,
né? A dimensão do Brasil é muito grande e é oneroso mesmo você estar em determinados lugares. Por que pela solução que vocês criaram compensa? Porque veja, a gente pode pegar uma cidade do interior de alguma região norte, da região sul, enfim, nordeste, tanto faz a região centro-oeste, que depende de onde está localizada a empresa, chegar nessas regiões é caro. Você colocar um representante, você, enfim, fazer um deslocamento até lá é caro. Por que a sua solução transforma isso em algo, não digo barato, mas eu digo viável? Acho que é a melhor palavra. O que você enxergou para transformar isso em viabilidade? Porque, claro, se eu perguntar para as grandes marcas aqui, você quer estar no Brasil inteiro? Qual marca vai dizer não, né? Todas as marcas vão dizer que querem. Agora, o quanto isso custa e, na verdade, o quanto faz isso parar de pé com resultado positivo na última linha, que é um negócio, e essa é a minha pergunta. Primeiro ponto, quando você pensa em localidades mais remotas, independente da marca, do tamanho dessa marca, existe um budget, existe uma verba que é destinada à execução no PDV. A exposição do produto, merchandising e todo aquele papel de atendimento do consumidor. O que a gente pensa e mostra para as empresas? Primeiro ponto, eu entendo quantos SKUs, quantos produtos ela tem para positivar dentro daquela localidade, qual que é o nível e a quantidade de lojas que ela tem para atender. E a cobrança que eu faço dela é em cima da visita que eu realizo e executo. Ela deixa de ter um custo fixo, de um recurso dedicado para executar aquela atividade, e passa a ter um recurso apto e preparado onde ela vai pagar pelo tempo de execução que ele tem. O que vai fazer diferença ali na ponta, no final, na hora dela fazer a conta do investimento que ela está tendo no PDV. Ou seja, ela vai conseguir estar presente onde não necessariamente ela conseguiria por questões de investimento, de ter um recurso dedicado ou não, de ter um profissional apto ou não, passa a ter um profissional apto e paga esse profissional por execução, ou seja, por hora de atividade executada. Então eu faço um estudo, entendo quanto tempo esse profissional vai demorar para fazer, vai levar para fazer a execução naquela loja, levando em consideração a quantidade de produto que ele tem para positivar e as observações que ele tem que fazer. Isso está tudo muito englobado com tecnologia, porque eu consigo deixar o cliente, a marca, ter em tempo real a visão do que está acontecendo naquele ponto de venda, naquela loja, naquele estabelecimento, durante o processo de execução, e ela tem esse retorno depois pelo tempo de visita que ela teve. Ou seja, ao invés de investir por um profissional um mês, ela investiu de acordo com a necessidade dela, que pode ser 1 dia por semana, 2 dias por semana, dependendo muito da necessidade. E isso impacta muito no preço? Diretamente. Eu consigo, muitas vezes, ficar de 20% a 30% mais barato no bottom line desse cliente, quando ele vai fazer o comparativo. Se ele tivesse um recurso dedicado, ele pagaria 30% em média a mais para ter esse recurso dedicado. Hoje ele tem 30% a menos fazendo a mesma execução que ele teria com um recurso dedicado. Mas se a gente fizer uma comparação, por exemplo, quando a gente pega, vou pegar um produto, uma commodity aqui, né? Se você pega, por exemplo, sei lá, se a gente pensa em posto de gasolina, né? A gente pega, sei lá, o diesel, o álcool, o combustível. Claro. Aí ele tem diferentes valores nas diferentes regiões do Brasil, né? Justamente por conta da logística, o transporte, entre outros fatores, impostos, enfim, é isso. Quando você pega na sua realidade um produto mais centralizado, vamos chamar assim, no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, versus um produto numa região mais remota, como você mencionou, acaba impactando o preço. Com a sua solução, isso diminui essa diferença ou não necessariamente? Diminui porque eu tenho uma recorrência de fornecimento de serviço dentro daquelas regiões. Pela recorrência de atividades que aqueles profissionais executam. Isso faz com que eu consiga fazer um preço médio para todos os meus clientes. Então ele não vai pagar a mais para ter a positivação dele num produto que vai ficar numa região mais remota. O que a gente hoje enxerga muito quando eu falo do eixo Rio-São Paulo, você tem mais facilidade e agilidade para qualquer empresa entregar. Quando você vem para a minha solução, onde as empresas convencionais não conseguem chegar, alcançar e ter o objetivo ali do sucesso dessas entregas, a gente consegue. Por quê? Eu trabalho muito bem a base dos lugares onde o modelo tradicional não consegue chegar. Onde com a tecnologia eu capacito pessoas para depois elas serem aptas a executar atividades para os meus clientes. Se você fosse elencar assim, quais são os principais braços do seu trabalho hoje, quais são eles? Staff sob demanda, quando eu falo de varejo, tanto reposição merchandising, todo o processo de shopper, last mile com logística reversa, cliente oculto, análise de PDV, ou seja, auditoria de ponto de venda, são os principais produtos que quando eu olho o mercado a gente entrega muito e entrega ali muito equiparado em questão de volumetria. E qual que é a sua expectativa de futuro para os próximos passos da empresa? O que mais vocês querem atingir e quais mercados vocês querem ainda chegar?
Quando a gente fala do nosso modelo de negócio, a gente fala do varejo 4.0, a gente fala do mercado de trabalho 4.0, que é a entrega com agilidade, o mercado de trabalho mais rotativo e trazer as pessoas muitas vezes como uma renda complementar para os casos dos serviços onde eu atuo de final de semana, eu em datas esporádicas, e também trazer para essas pessoas que a renda principal dela é o que vai botar muitas vezes a comida na mesa. A renda adicional que a gente consegue gerar para ela quando conecta a necessidade de empregabilidade que a gente tem hoje no país com a necessidade dos nossos clientes em ter o produto dele exposto ou a execução da atividade dele ou informações para tomada de decisão, a gente conecta ali dois mercados muito fortes. A necessidade do emprego e a necessidade que os nossos clientes têm. A minha ideia de futuro é trabalhar melhor cada vez mais o nosso mercado de trabalho, capacitar mais pessoas, não para elas executarem atividades apenas para o mission, mas para que elas estejam aptas a executar atividades para diversas marcas e empresas do mercado, e além disso, cada vez mais crescer dentro do universo do varejo, trazendo capilaridade, agilidade e dados, porque dados hoje é o que faz com que a tomada de decisão seja mais rápida. E é legal que a solução traz capilaridade, dados, né, e agilidade, né? O que não é fácil dentro de um país como o Brasil, principalmente dentro do varejo. É um segmento que a agilidade com capilaridade são essa equação para fechar, ela não é simples, né? E não é comum. Porque eu venho do universo, eu brinco que eu venho do universo convencional, onde eu tinha uma dificuldade muito grande, primeiro, em ter a agilidade para ter as informações na palma da minha mão, para eu ter uma tomada rápida de decisão, ao mesmo tempo que eu também não tinha capilaridade. Muitas vezes eu não era atendido porque a empresa não conseguia me atender na cidadezinha pequena do interior de São Paulo ou do interior do Nordeste, porque não chegava lá aquela empresa. E hoje a gente consegue ter essa capilaridade, consegue trazer essa agilidade para o nosso cliente e consegue trazer dado. Ou seja, na hora de dar a tomada de decisão interna, eu tenho dados de comparação. Muito bom. Júlio Bastos, muito obrigado pela sua presença. Né? Acho que foi muito esclarecedor, principalmente para as empresas, e ficou claro, né, de pequeno, médio e grande porte, que quiserem mais agilidade dentro do país como um todo, em alternativas interessantes pelo que você citou, a gente já tem um lugar aí para buscar. Foi interessantíssimo você trazer isso, principalmente pensando num varejo que quer cada vez mais estar presente em todos os lugares, né? O conceito de omnicanalidade não é só no ponto físico, é no ponto digital, e acho que as soluções que vocês trazem integram muito bem isso, né? E trabalhar muito forte os dados hoje faz diferença, inclusive, para ajudar na tomada de decisão na ponta. Entender o que está funcionando, o que não está. Isso é muito óbvio, mas ao mesmo tempo é algo que ainda é muito carente. Ou seja, uma solução que traz um software de gestão conectado à necessidade dos nossos clientes faz total diferença e é o futuro que a gente precisa. Obrigadíssimo pela sua presença, Júlio. Obrigado mesmo. Obrigado você pelo convite. Me sinto muito lisonjeado de participar. É isso. Já a gente chama de novo para trazer mais números para a gente. Obrigado. Combinado. Viu? Um abraço. É isso. Esse foi mais um Bloco do Varejista. A gente já volta com mais conteúdo para você. É um minutinho. Um minutinho a gente já volta. BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos aqui com o Varejista e agora a gente vai falar de um termo, olha só que interessante, fintechização do varejo. Ou seja, o varejo se transformando em fintech, e eu vou conversar bastante sobre esse termo, que obviamente é a parte que envolve as finanças, os recursos financeiros dentro do varejo. E para isso eu trouxe Wagner Moraes, que é CEO da A&S Partners, que trata, obviamente, dessa questão das fintechs do varejo. Wagner, principalmente, quero te agradecer aqui pela presença no Varejista. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente, é uma honra muito, muito grande, viu, Rodrigo? Obrigado. Eu que agradeço, Wagner. Já me responde assim, o que é fintechização do varejo? Quer dizer, o varejo se transformou numa fintech no sentido de que os varejistas agora, eu vou usar esse termo para todo mundo já entender, são bancos? É isso que aconteceu? Isso, exatamente, Rodrigo. Mesmo esse movimento é bastante interessante, por quê? Alguns anos atrás o varejo deixou de ser varejo, tá? Eu me explico. Hoje, a principal alavanca de receita do varejo, ela deixa de ser, entre aspas, a compra e venda de mercadoria, ou seja, foco ali na margem bruta. Por quê? A massificação de concorrência, ou seja, elevação dos preços, baixo giro, margens apertadas, endividamento da população, ou seja, alguns anos atrás o varejo ele já vem ganhando mais dinheiro na plataforma financeira do que na compra e venda de mercadoria em si. Né? Algumas empresas mais avançadas, outras menos avançadas, mas agora, de alguns anos atrás, que as empresas acordaram de que não precisam de bancos para mais nada.
é possível se construir o seu banco digital. E mesmo eu não gosto muito dessa palavra banco, porque fintech são instituições financeiras, né, menos encorpadas nesse nível regulatório de banco um pouco, mas traz todas as funcionalidades de uma plataforma financeira. Então vamos pegar esse ponto para quem está em casa entender. Ótimo. Banco e fintech não são a mesma coisa, mas são a mesma coisa. Isso, exato. Boa, eu me explico. Excelente esse ponto. Tá? Banco, né, nós estamos acostumados com esses bancos grandes, Bradesco, Itaú e Se diversos nome à vontade, outros. fica tranquilo. Isso, de diversos outros. E dentro dessa regulação do Banco Central tem alguns níveis, segmentos prudenciais que se chamam, que fazem a classificação das instituições financeiras de acordo com o tamanho, de acordo com a alavancagem, e vai. Exemplo, tá? Existe S1 e S2, são esses grandes bancos, aí são bancos comerciais mesmo. Tá? Eles podem ter autorização para ter uma agência bancária, isso, mais aquilo. E quando a gente fala de fintech, a gente está falando do nível 5 aqui, que são as instituições menores um pouquinho, são SCDs, ou seja, sociedade de crédito direto, instituição de pagamento, que só podem funcionar na forma de bancos digitais. Elas não podem ter agências físicas e não tem mais esse grau de complexidade de regulação que um banco comercial tem. O Nubank é um banco ou uma fintech? O Nubank, embora ele já tenha estrutura de banco, entre aspas, é uma fintech. Ele é uma instituição de pagamento, já tem a parte de ECD e nesse instante ele deve virar um banco múltiplo, né? Mas o Nubank é um caso bastante interessante, né? O Nubank, hoje ele está com uma base de 105 milhões de clientes e com valuation na casa de 310 bilhões de reais, acima do Banco Itaú, acima do Bradesco. Por isso que eu perguntei, não nasci ontem, né? Por isso que eu te perguntei, porque quando você trouxe, claro que eu te provoquei de maneira positiva, claro, obviamente, quando você traz a questão da não existência de agências físicas, tem até um Nubank junto com o Burger King ali na Paulista, foi uma ação bem interessante, mas não, eu não quero entrar nesse mérito. O ponto é, para ficar claro para quem está assistindo a gente, né? Você que é desse mercado, isso para você é muito fácil. Eu que trabalho com esse mercado aqui na BMC News, a gente aqui, para nós isso também é muito fácil de entender. Mas eu queria que você aprofundasse a explicação para quem está ouvindo, não tem nenhum tipo de dúvida, e aí eu chego no varejo para entender essas modalidades de pagamento. Vai lá. Sim, ótimo, excelente. Olha só, pessoal, vamos lá. Um banco comercial são essas estruturas maiores, um nível de prestação de contas ao Banco Central e ao Sistema Financeiro Nacional com uma complexidade muito maior. Eles podem ter agências físicas, eles podem emitir CDBs e captar o seu dinheiro, te pagar uma taxa de juros. É diferente de uma fintech, um banco digital, né? Ele não pode fazer a captação do seu dinheiro, ele não pode emitir CDBs e ele não pode ter agências físicas, operar apenas de forma digital, no celular mesmo, na verdade, né? Isso é excelente, tá? Por quê? Faz a digitalização da jornada do cliente, né? É bom isso, né? Abre espaço para diversos novos entrantes, olha, visto que não tem o mesmo nível de complexidade de montar um banco comercial, então é uma estrutura muito mais leve quando se comparam a essas, né? E outra, isso está muito em linha, Rodrigo, com o que o Banco Central, né, ele está querendo, que tem atuado aí de maneira brilhante. Vou te passar um dado só muito rápido. Hoje o Brasil possui a segunda maior concentração bancária do mundo. A concentração bancária do Brasil está na casa de 76% em cima de 5 bancos. Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa. Equivale a dizer que 76% do nosso PIB está transitando dentro desses 5 bancos. Isso é prejudicial demais, olha, por quê? Restringe acesso a linhas de crédito específica, aumenta o custo do dinheiro, aumenta o custo de tarifas bancárias, etc. E desde 2013, o Banco Central ele vem trabalhando forte nessa regulação para que abra espaço para novos entrantes, fintechs, né? E um dos grandes objetivos é exatamente diminuir essa concentração bancária. Exemplo, o Brasil fica atrás da Holanda, só que tem uma concentração bancária por volta de 98%, mas Holanda é um caso à parte, que vale dizer que existem 5 bancos. Mas Estados Unidos é 41%, China 39%. Nossa, e o Brasil 75%. E se Europa, de maneira geral, na casa de 40%, 41%, e Brasil
75%. E detalhe, quando a gente fala desses mercados lá fora, essa concentração é em cima dos 10 maiores bancos, e não dos 5 maiores bancos. Ou seja, há um espaço muito grande para crescerem as fintechs aqui no Brasil. Sem sombra de dúvida, é exatamente isso. E por que para o varejista é melhor, se é que é, por favor, é uma pergunta. Claro. É melhor ter uma fintech, ou melhor, se tornar uma fintech, do que, por exemplo, ter um auxílio do ponto de vista de crediário, pagamentos, seja o nome que a gente quiser dar, para meios de pagamento dentro da loja dele? Por que é melhor uma fintech do que recorrer a um banco tradicional, por exemplo? É o que a gente chama de custo de intermediação financeira e custo do dinheiro. Eu me explico. Existe o cartão de crédito ali do varejista. Tá. Via de regra, ele não pode emitir direto. Ele precisa de uma empresa, uma processadora de cartões, uma administradora de cartões. Uma bandeira, você diz? Visa, Isso, Mastercard, American, etc. Uhum. Isso, de forma que deixa o produto dele mais atraente, o cartão de crédito dele mais atraente. O cliente pode usar dentro da loja dele e fora da loja dele. Então, né, esse, entre aspas, é um custo operacional de parceria, ou seja, é uma empresa que vai entrar aqui junto com você. Mas o varejista, ele precisa emitir boletos. Né? Ok, ele precisa de um banco que vai prover esse serviço ali para ele, né? E assim, te dando um exemplo muito interessante. Hoje um boleto bancário, dependendo da quantidade que se emite, ele custa de 27 a 35 centavos para um banco, né? E esses bancos vendem um boleto bancário para um varejista a aproximadamente R$1,50 a R$2, dependendo do volume. Ali na casa de 90 centavos, R$1, ou seja, uma margem de lucro absurda, um custo operacional muito grande. Então, quando existe esse movimento do varejo de estruturar a própria estrutura financeira aqui dentro de casa, ter o seu banco, vamos dizer assim, ele vai ter uma economia de custos super forte em cima disso e não vai depender dos outros bancos do mercado. E como é que o varejista faz isso hoje? Sim, ótima pergunta. De duas formas, né? Ele pode entrar com o modelo mais simples de banco digital, que é o que a gente chama de Bank as a Service, ou seja, ele monta o banco dele, mas abaixo de uma instituição financeira já aprovada pelo Banco Central, né? Então ele vai ter esse banco digital dele, só que mais limitado em termos de custo. A outra opção, ele dá entrada num pedido de autorização junto ao Banco Central, junta todos os documentos, formulários, faz a integralização de capital inicial e vai levar em média aí de uns 6 a 12 meses para que o Banco Central ele possa aprovar essa licença do banco digital ali do varejista, e após a aprovação do Banco Central vai levar mais uns 4 a 5 meses aproximadamente para que se estruture toda essa plataforma sistêmica, áreas, pessoas, isso mais aquilo. Equivale dizer que em média 15 a 16 meses aproximadamente ele está com um banco regulado pelo Banco Central. Tá. É diferente do Bank as a Service, é um modelo muito mais simples, mas o ganho é muito menor aqui em cima. Para a gente finalizar, você ajuda os varejistas a fazer isso? Sim, é o que a gente faz ali dentro da ANS Partners. Nós atuamos com aquilo que a gente chama de Venture Builder. A gente entra junto com o empresário, com o varejista, a gente entende a operação, a gente faz a arquitetura, nós implementamos as áreas, operações, buscamos profissionais, esteira de produto, ou seja, equivale dizer que nós estruturamos os bancos de forma end-to-end, início, meio e fim, e todas as áreas e possibilidades, né? Então, essa é a nossa experiência, é o que a gente já tem feito com as grandes redes aí de varejo. Nos últimos 3 anos foram 9 bancos, e hoje estamos estruturando mais 6 bancos hoje nesse exato instante. ANS Partner. Isso, ANS Partners. Quem quiser, com certeza, aí dos varejistas, entrar em contato, tem aí realmente o Wagner Moraes como uma ótima opção. Wagner, brigadíssimo pela sua entrevista, extremamente esclarecedora, né? Fácil das pessoas entenderem o que é esse conceito da fintechização do varejo. Com certeza uma entrevista que muita gente vai salvar para ver várias vezes, tá bom? Brigadíssimo pela sua presença mais uma vez. Eu agradeço imensamente, uma honra muito, muito grande estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. É isso. Daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista, é 1 minutinho, a gente já volta com o varejista BMC News, informação que gera valor. Obrigado, até já.
Voltamos com o nosso último bloco em que a gente fala aqui no Varejista de gestão de pessoas e construção de cultura. E vocês já devem estar acostumados com a palavra que eu utilizo. Repara que ela já está rindo. Para brilhantar o nosso último bloco, Marcela Zaiden, brigadíssimo mais uma vez por estar aqui nesse quarto e muito especial bloco do programa do Varejista, gestão de pessoas e construção de cultura. Brigadíssimo mais uma vez, Marcela Zaiden. Não adianta, né? Você vai me fazer ficar sem graça em absolutamente Você todos sabe que eu falo para todo mundo nos meus treinamentos, brilho nos olhos é que faz a gente realmente avançar na vida. E Marcela, o brilho nos olhos da cultura organizacional. Olha que beleza. Isso é um fato, mas assim, antes de mais nada, obrigada a você. Acho que é sempre um prazer a gente estar aqui, tá trocando, recebendo convidados. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Você pode apresentar, mas eu só vou só cruzar na área para você. Vai. Internacionalização, cultura, comércio exterior, construção de time e oportunidades. Apresento o nosso convidado, mas hoje o papo vai ser interessantíssimo, hein? E muitas mudanças. Muitas porque mudanças. eu acho que esse é o grande plus ali da nossa discussão. Perfeito. Gente, hoje a gente está recebendo aqui o senhor Flávio Rodrigues, CEO da Active Comex, que é uma empresa referência em comércio do exterior. Flavinho, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Marcela, Rodrigo, pelo convite, né? É um prazer estar participando aí do programa. Espero poder compartilhar um pouco da nossa expertise, da nossa experiência, junto aí com, né, todos os clientes e amigos que estão aí nos assistindo. Mas vamos começar, assim, trazendo uma visão 360. Comércio exterior é um tema complexo, é um tema que não é simples da gente debater, mas é um tema extremamente interessante. E quando a gente pega pelo olhar de cultura, que é algo que a gente debate sempre nesse bloco, como você consegue juntar cultura com comércio no exterior dentro da Active Comex? Legal. Bom, meu trabalho na Active Comex agora há 3 anos, né? É uma nova empreitada aí dentro da minha jornada profissional. E com isso a gente está realmente desenvolvendo diversos trabalhos aí focados na promoção e prospecção de novos negócios. Então, com isso, para os nossos clientes, a gente acaba desenvolvendo oportunidades que às vezes nem tem ideia o quanto que tem aí de potencial lá fora, olhando tanto para o mercado de importação quanto da exportação, onde possa de alguma forma trazer novos resultados, né, novos horizontes para as empresas que estão aqui no dia a dia, tentam encontrar novas vias, né, de negócios e não estão chegando. Então, a Active Comex, exatamente, nós estamos aí nos disponibilizando e se tornando parceiros estratégicos dessas empresas, identificando qual que é o core business de cada um, entendendo de uma forma muito personalizada, né, de que forma que nós possamos auxiliar com a nossa expertise a fazer de fato uma estratégia totalmente internacional, porém com toda a eficiência que o mercado se faz necessário para ser competitivo internacionalmente. Eu sou o cara das perguntas chatas mesmo, assim, né? Então, assim, o que eu quero dizer, perguntas chatas no bom sentido de... Claro. Eu tento me posicionar no lugar de quem está assistindo no seguinte ponto, né? O que é uma internacionalização e como isso se reflete numa cultura? Porque, veja, se a gente pensar um pouco no brasileiro, seja no empresário, muitas vezes no colaborador, independente do nível hierárquico da empresa que ele está, existe um certo sonho, né? Vou abrir uma unidade fora, vou importar, vou exportar. Existe um certo sonho que talvez acompanha as pessoas desde a juventude, inclusive. Não só sonho, mas como awareness, né? É bonito, marca. O brasileiro uma unidade em Miami, então é um negócio, né? Né? Abrir unidade em Miami. Então, claro, por mais que eu esteja brincando um pouco, mas é real, isso é uma questão cultural muito forte, que quando chega lá fora, você esbarra em algumas coisas. Aí acontecem 2 movimentos que é a minha pergunta para você. Um movimento de glamorização de algo que talvez não seja bem assim, e talvez um movimento de medo de sair achando que não é para mim, isso não serve. Então você fica nas 2 pontas achando que vai dar tudo certo no instalar de dedos, que não é assim, e com medo de fazer uma certa progressão nesse sentido e não conseguir se posicionar. Fala um pouquinho sobre o que você tem enxergado dos empresários nesse sentido e como é que você tem orientado, por favor. Perfeito. Falando um pouco da importação, né, é uma coisa que hoje está muito em dia em relação falando de China, oportunidades de trazer, por exemplo, marcas, ou até mesmo desenvolver uma marca própria, mas trazendo a importação de fornecedores externos. Então, de fato, se faz todo um necessário entendimento de estudo do mercado, saber como que funciona a operação naquele país, as legislações, até a própria cultura, né, daquele país, como você tem que negociar para fazer uma operação, uma parceria a longo prazo. Então, se faz muito importante você
ter essa didática e dinâmica e olhar esses detalhes para que você consiga fazer uma estratégia a longo prazo, né? E quando nós falamos de exportação, você tem que se adequar à cultura daquele país. Então, desde a questão da embalagem, a questão de algum registro, a questão de todo o suporte que você vai ter que dar para o distribuidor ou até para o consumidor final. Então, se faz muito importante fazer esse trabalho de internacionalização para que você consiga fazer essa estratégia de forma assertiva e duradoura, né? Então, é nesse sentido. Mas tem esse medo mesmo que eu citei das pessoas? Ainda tem essa resistência? Muito, porque às vezes... Como é que quebra isso? Exatamente, conseguiram empresas e pessoas estruturadas que conhecem daquele mercado te dê todo o suporte, né? Porque às vezes o que acontece muito falando de exportação, tem um determinado produto, aí tem um amigo que vai viajar ao exterior e quer, por acaso, acha que por saudade daquele produto quer começar a comprar e vender lá. Porque ele, né? Ele é consumidor daquele produto, então assim... Então e acha que o mercado inteiro vai consumir também. Aí conhece um ou dois, né, um exemplo, brasileiros que gostam daquele produto, querem começar a importar e vão querer vender localmente. Mas isso não é uma forma que gere essa escala, né? E não é uma forma estruturada. Então é uma coisa muito micro, qual exatamente o consumo de mercado, a gente consegue identificar oportunidades, fazendo um posicionamento dessa marca no mercado, vendo quem são os players, qual seria o custo chegado no final para que o produto em si possa se tornar competitivo, né? E com isso saber se vale a pena não fazer toda essa movimentação que se faz necessário para adequar os produtos brasileiros em determinadas culturas. Flavinho, aproveitando esse gancho, e você está falando muito de cases, de situações, tem algum case bacana que você conseguiria... Enquanto o Rodrigo é o cara das perguntas chatas, eu sou a mulher das perguntas práticas. Gosto então, disso. tem algum case que você traz pra gente, que você pegou o cliente que ele tava na linha de, olha, quero trazer esse produto porque é um produto que eu gosto, e você conseguiu construir com ele uma visão diferente do tipo, ó, será que esse é mesmo o melhor caminho? Como que você desdobrou isso? E qual foi o grande finale para você conseguir, mais do que qualquer outra coisa, trazer valor? Porque eu acho que o principal ponto da Active Comex é você mostra o valor dentro da importação, né? O quanto que você consegue trazer de resultado nessa importação. Só que para isso tem toda uma jornada que precisa ser seguida. Exatamente. O que nós estamos conseguindo com muito êxito é exatamente participar de oportunidades em empresas que querem encontrar uma forma de reduzir seu custo, né? Então, nesses últimos tempos aí, a questão da inflação, a economia, todos os empresários tentando encontrar formas de se tornarem mais competitivos, né? Se manter vivo no mercado. Então, eles nos acionam pensando em substituir algum fornecedor local que eles sabem que existe um potencial de compra no mercado interno, no externo, ou até mesmo sabem que esse produto é importado e eles querem comprar diretamente para tentar reduzir esse custo. Porém, muitas vezes, quando a gente faz esse estudo, a gente faz a prospecção do fornecedor fora, muitas vezes nós vamos conseguir, por um exemplo, um custo menor com um produto de uma qualidade superior, e aí ele vai identificar que abre uma nova oportunidade de mercado, não somente para fazer uma importação para minimizar seu custo de redução, mas ele pode abrir uma outra unidade de negócio sendo um distribuidor. Então a gente tem diversos cases que estão acontecendo isso. Empresas que querem importar, produzir seu custo para uso, porém identifica ali uma oportunidade e abre uma nova empresa, uma nova unidade de negócio, consegue começando aí fazendo a distribuição desses produtos. E o legal na importação, você não se faz necessário você fazer todo um movimento em relação à parte fabril, pessoas e tudo mais. Você consegue agregar novos produtos no seu portfólio, obviamente com o nosso trabalho a gente identifica qual que é a viabilidade, a quantidade mínima, qual que é a melhor logística tributária para que esse produto possa chegar aqui no Brasil da melhor forma possível. Você citou uma palavra que eu quero puxar um gancho da pergunta super interessante da Marcela, que é oportunidade. Para quem está assistindo a gente, pensando, seja um empresário pensando em exportar, importar, seja alguém que quer imaginar construir alguma coisa do zero, minha pergunta é, pelo que você tem feito os cases, como a Marcela perguntou hoje, o que você enxerga como as melhores oportunidades no exterior nessa questão tanto de importação como de exportação? Se você quiser falar para o setor, como a Marcela fala sempre, se você quiser citar um case, mas onde você tem enxergado hoje as melhores oportunidades? De importação, de fato, eu acredito que são matérias-primas aí que hoje no mercado nacional possam estar em faltas, então existem outros países que possam fornecer e ganhar essa volumetria, porque o Brasil é um país aí intercontinental, consegue gerar uma escala, então são oportunidades que a gente consegue fazer. E na exportação em si, aproveitar o dólar, né? O dólar aí, pela essa variação que está e pela recorrência que deve ficar nos próximos anos, é uma oportunidade de você gerar uma nova abertura de mercado, ganhando margens maiores aí do que você vem praticando no mercado interno. Boa. Quando a gente fala
agora trazendo um pouco mais para o viés de pessoas, né? Quando a gente olha para tudo isso, Flávio, a gente já sabe, a gente vem debatendo, a gente está construindo lá juntos a cultura da Active Comex, mas quando a gente olha, por exemplo, para o quanto as mudanças no dia a dia, o quanto essa legislação, porque dólar subiu, você tem um impacto, dólar caiu, você tem um impacto, e é muito flutuante, além da quantidade de legislações que sobem, descem, vão por um caminho, vão por outro. Como que hoje você vê o impacto disso dentro do seu time e o quanto que o teu time tem que ser dinâmico para acompanhar esse dia a dia? De fato, é muito importante nós estarmos atentos a todas as mudanças, porque muitas vezes a gente acaba virando fonte de informações e consolidação e compartilhamos com os clientes exatamente para conseguirem se antecipar e tomarem ações ou até detalhar determinadas situações com contadores internamente dentro da empresa para conseguir otimizar exatamente essas ações. Então, por exemplo, a questão do dólar. Todo mundo às vezes pergunta, e aí, qual que é a sua informação? O dólar vai subir, não vou, faço o pagamento, não vai, é o momento de importar. Então a gente fica naquela Eu costumo dizer que quem pede essas informações, nossa, eu sou mãe de nada agora. Você vai muito bola de cristal. Porque a pessoa não quer te consultar só para saber, ela quer jogar em você a responsabilidade, né? Tipo, mas você falou para eu fazer tal coisa aqui, né? O cara não assume, né? É engraçado isso, né? Exato. Aí cabe a nós exatamente compartilhar ferramentas possíveis de minimizar esses riscos, né? Então, perante os próprios bancos, existem alguns serviços relacionados a isso. Então, a gente tenta auxiliar para que eles minimizem os riscos, que o foco deles não é ganhar no câmbio, né? Ganhar de fato na operação, comprar da melhor correta e, obviamente, a parte logística, né? A logística em si é um fator muito importante quando nós vamos falar de importação e exportação, porque às vezes você acha que tem um produto maravilhoso, só que aí vocês não fazem o planejamento correto na parte tributária, logística aduaneira, aí ele vai chegar aqui no Brasil, você não teve atento a esses detalhes, né? Não planejou de maneira correta e com isso pode inviabilizar todo um projeto ou ter um prejuízo grande, né? Então não é esse o objetivo. Eu aproveito esse gancho para fazer a pergunta que quase que todas as pessoas que passam por aqui eu faço, que é formação de pessoas, né? Quando a Marcela pega esse gancho de formação de pessoas, que foi o que ela disse, aí eu chego na parte da formação. Você traz uma realidade, né? A Marcela sempre fala isso, de deixar uma equipe esperta para que isso aconteça, questão aduaneira, como você citou, questão tributária, questão estratégica, do planejamento. Como é que você hoje investe em formação de pessoas para que o teu time esteja preparado para fazer, por exemplo, uma consultoria, como você faz para essas empresas, com alta qualidade? Você pega as pessoas já bem formadas ou você, além de pegar bem formadas, tem um trabalho contínuo de formação dessas pessoas? Legal, a nossa equipe é totalmente expert nessa área de comércio exterior, né? Mas se faz necessário esse treinamento contínuo, procurando as melhores práticas, informações, igual você mencionou, por nós estarmos trabalhando exatamente nesse mercado mundial, elas pipocam por todo que é lado, né? Seja do mercado interno, parte de política, guerra, dólar, então são diversas informações que eles de fato impactam o nosso dia a dia em operações, em projetos e planejamentos que se faz necessário ações muitas vezes rápidas para que você consiga minimizar ou controlar esse tipo de operação. E, por exemplo, em relação ao parte de treinamento, hoje eu participo muito ativamente em relação ao G4, né? Então é uma indústria que eu acabei gostando particularmente em relação a essa parte de toda a dinâmica, o contato, o network, mas principalmente em relação às entregas que é feito, né, para individualmente, porém eu também estou trazendo todo o meu time para que eles entendam esse conceito e compartilhem comigo, e com isso, obviamente, adaptando a nossa empresa, a nossa dinâmica, a gente consiga aí trazendo isso não somente para a nossa empresa, mas também toda uma estrutura que possa refletir também na entrega dos nossos serviços. Isso faz muito sentido quando a gente pensa que tudo começa da liderança, né? Uhum. Então, vou trazer o Flávio como exemplo, que eu gosto bastante e tenho lugar de fala para trazer. Eu conheci o Flávio fazendo um treinamento junto comigo no G4. Os dois estavam fazendo sales, a gente começou a debater sobre cultura, ele entendeu a importância de cultura, a gente começou a fazer um trabalho em conjunto e cada vez mais ele tem compartilhado isso com o time, reforçado com o time a importância de se desenvolver, a importância de olhar para temas estratégicos de pessoas, só que não adianta se o líder não tiver essa cabeça. Você sabe tão bem quanto eu, se o CEO não tiver a visão da importância de desenvolvimento, de que o time precisa ser puxado pelo exemplo, nada feito. É aquela frase assim, cultura forte gera liderança forte gera equipe forte gera resultado. Nunca inverta essa ordem.
É simples assim, né? Perfeito. Então, assim, não adianta você não cuidar da cultura, porque ele é o começo de tudo. A cultura vai gerar uma liderança forte, como, por exemplo, o Flávio, que vai gerar uma equipe forte, e aí sim o resultado vem. Quando você tenta inverter um pouco essa história, já vai dar... Normalmente Vai dar B.O. É tipo a mãe de Ná, sabe? É tipo, eu quero resultado forte. Aí acabou, você já começou... Vamos começar do começo? Flávio, pra gente encerrar, um conselho objetivo e direto hoje para quem quer importar, exportar, trabalhar com esse mercado de comércio exterior. Conselho bem direto e objetivo para o empresário que quer trabalhar com isso, para a gente encerrar. Legal. Bom, sugeria que todo mundo fizesse o planejamento prévio, né? Porque dentro da nossa experiência a gente vê que, às vezes, no impulso, o pessoal vê lá uma mercadoria em moeda estrangeira, alguém diz lá que é um fator específico, só converter que vai chegar esse valor aqui no mercado, olha aqui na internet e acha que tem viabilidade e faz exatamente, né, uma ação inicial nesse impulso de importar, mas não toma exatamente todas as tratativas necessárias, porque são diversos anuentes, a parte da logística internacional, transporte, tributário, então tem toda uma dinâmica que se faz necessário, até os próprios licenças, registros, o pessoal acaba trazendo, não tendo essa noção. Então é importante fazer essa análise prévia, esse planejamento, para que quando você tomar a decisão, você tenha a total ciência de todos os fatores, de todos os cenários e tenha a assertividade e a confiança no prestador que você está contratando, que ele tenha expertise para fazer a coordenação do seu processo. Porque se você não fizer isso, existe uma grande probabilidade de um determinado fator não acontecer como você planejou, e isso vai gerar um custo absurdo, e quem paga a conta vai ser, no caso, sempre o importador, e isso pode impactar a operação, a viabilidade, até de um projeto aí que poderia ser bastante potencial. Então, uma sugestão seria exatamente fazer isso. Esse planejamento como um todo, bem estruturado, para que na hora que você tomar a decisão, você saiba todos os detalhes e realmente pise fundo aí na melhor estratégia. Excelente entrevista, Marcela Zaiden. Muito obrigado por trazer mais um convidado tão interessante de um assunto tão específico como essa questão do comércio exterior. Obrigadíssimo, viu, Marcela Zaiden? Mas primeiro de tudo, Flávio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rodrigo, Marcela, mais uma vez. Espero ter colaborado aí um pouco com a entrevista. Esse foi o nosso brilhante bloco com Marcela Zaiden aqui no Varejista, que fica por aqui. A gente volta no próximo programa com Marcela Zaiden mais uma vez no último bloco. Obrigado, viu, Marcela, mais uma vez. Eu agradeço, é um prazer enorme trocar, conversar, compartilhar, principalmente com você que está em casa aí. É sempre uma honra. Muito bom. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Luza Hub, aqui no programa O Varejista, toda semana com você, com uma entrevista bem especial. BMC News, informação que gera valor. Até a próxima. Obrigadíssimo. Valeu.